Amados irmãos, aceite a paz do Senhor Jesus em vossos corações. Quem tem o prazer de saudar a todos com a paz do Senhor é o seu irmão em Cristo, Alcides Rodrigues Ferreira. Nesta manhã maravilhosa, manhã de sábado, com muita alegria, com muito amor no coração, eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus aos vossos corações, para que o seu dia seja cheio de esperança e para que a sua vida seja uma vida de obediência a Deus. O versículo que eu quero deixar nesta manhã para todos é a respeito de Jonas, o profeta Jonas, que está lá no livro de Jonas, capítulo 1 a seguir. A palavra do Senhor vem nós declarar que Jonas, ele recebe uma ordem de Deus, o qual Deus falava com ele, face a face, Porque a palavra do Senhor diz que após o Senhor ter falado com Jonas, Jonas tenta fugir da presença do Senhor, da face do Senhor. E naquela conversa que Deus teve com Jonas, naquela ordem que Deus deu para Jonas, Deus disse para Jonas pregar a palavra do arrependimento para os ninivitas, para falar para os ninivitas que o pecado deles, a iniquidade deles, que era uma cidade sanguinária, uma cidade, que era cruel, uma cidade que matava, uma cidade que fazia tudo aquilo que desagradava o Senhor, que o pecado deles tinha chegado, perante o Senhor, e que o Senhor ia destruir aquela cidade, aquele povo, se não houvesse um arrependimento da parte deles. E esse Jonas, ele tentou fugir da presença do Senhor, para não pregar para os ninivitas. Porque Jonas certamente era hebreu, ele não gostava dos ninivitas, eu não sei qual é o motivo que Jonas queria que o Senhor destruísse os ninivitas. Não sei se os ninivitas já tinham saqueado, a cidade dos hebreus, não sei se tinham vencido alguma guerra contra os hebreus, eu não tenho um relato muito claro sobre isso. Ou era simplesmente por causa que os ninivitas eram cruéis mesmo, um povo que não tinha amor, é um povo que trazia marca, de muitas das vezes de crueldade. Mas Jonas jamais queria que o Senhor perdoasse aquele povo e que muito menos salvasse aquelas vidas. Aí Jonas pega um navio ao contrário da ordem de Deus, para ir para Tarse, para fugir daquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Só que, porém, qual era o pensamento de Jonas naquele momento? Ele sabia que não tinha como fugir, dos olhos de Deus, porque Jonas era profeta, conhecedor, conhecia Deus, Deus falava com ele. Ele sabia que fugir de Deus era impossível, ou é impossível fugir dos olhos de Deus. E o que Jonas pensa? Vou para Tarse e vou ficar por lá. Não vou fazer aquilo que Deus mandou fazer, que o Senhor mandou. Talvez o Senhor, destrua esse povo, acabe com eles, porque é um povo que não merece viver. E foi o que Jonas fez, comprou uma passagem ao contrário da ordem de Deus. Só que Deus, quando fala com alguém, Deus já sabe o coração daqueles a qual vai ser direcionada a sua voz. Deus já conhecia o coração dos ninivitas. Eram cruéis, mas estavam aptos a se arrepender, porque eles não conheciam a palavra do Senhor, eles não conheciam o Deus vivo, por isso eram cruéis. E Jonas era conhecedor, conhecia a palavra do Senhor, por isso era profeta. Então, no meio do mar, no meio do trajeto onde Jonas estava com aqueles marinheiros, naquele navio, o Senhor resolve mandar-lhe um vento para lembrar Jonas: estou de olho em você. Para dizer para Jonas através desse vento: você acha que está fugindo de mim? Acha que pode fazer o que você quer e não aquilo que eu quero? Foi mais ou menos isso, através daquele vento, que Deus quis falar para Jonas. E aqueles marinheiros, após lutarem contra a tempestade e jogar suas fazendas no mar, foram despertar Jonas, se lembraram de Jonas, e o chefe daquele navio chegou e disse: ó dormente, levanta, invoca teu Deus para nós saber o porquê sobreveio sobre nós esse mal.
porque aqueles homens sabiam que não era normal aquilo lá, era o mal que estava vindo sobre eles. E o que acontece? Jonas declara a eles: olha, eu sou hebreu, e eu recebi uma ordem do Senhor, estou fugindo desta ordem. E por isso veio esse mal sobre nós. Por isso estamos passando por essa dificuldade, eu sou culpado disso. E aí aqueles homens lançaram sorte, e a sorte veio mesmo sobre Jonas, né? Que Jonas era o culpado. E Jonas, o que ele fez? Falou para aqueles homens: ah, vocês querem ser salvos? Quer que o navio não seja naufragado? Lancei eu no mar. Jonas não podia pular no mar. Jonas não podia, até mesmo ele mesmo pular: vou deixar vocês em paz, né? E vou pular no mar. Então o que acontece? Aqueles homens pediram perdão a Deus, pediram ao Deus de Jonas que não levasse o sangue de Jonas sobre eles, e lançaram Jonas no mar. Só que Deus havia falado com Jonas para pregar em Nínive, para o arrependimento dos ninivitas. E Jonas não quis dar ouvido à voz do Senhor e nem obedecer a Deus. Só que Deus vai e fala com um peixe: ó peixe, vão jogar um homem lá daquele navio lá, se aproxima lá e traga ele. Foi essas palavras que Deus fala no ouvido de um peixe, e esse peixe simplesmente se direciona para o lado do navio. E quando lançam Jonas, esse peixe estava pronto à voz do Senhor e traga Jonas. Esse peixe obediente a Deus traga Jonas. Só que, portanto, Deus não diz nada mais ao peixe. O que o peixe faria? Se levaria Jonas para a praia? Se o peixe levaria Jonas para algum outro lugar? Deus fica em silêncio. E Jonas está no ventre do peixe, e Deus fala para a morte também: olha a morte, Jonas está lá no ventre do peixe, mas não é para tocar nele, porque eu tenho um caso com Jonas. Ele me desobedeceu e ele vai ter que passar por alguns momentos. E o que acontece? Esse Jonas, aleluia, ele está lá no ventre do peixe, passando por dificuldade, passando por muitas sofrimento. A Bíblia diz que Jonas disse: Senhor, a hora que ele clamou a Deus: Senhor, eu passei pelo vento, estou no fel do inferno, eu estou aqui, é à beira da morte. Ali Jonas ora a Deus naquele momento, pedindo a Deus uma nova oportunidade. E eu quero neste momento, dentro desta palavra, dizer a você que na vida de Jonas, após essa conversa com Deus, houve 3 arrependimentos de Jonas. O qual foi o primeiro arrependimento de Jonas? O primeiro arrependimento de Jonas foi quando o marinheiro o acordou e disse: passamos por momentos difíceis. Naquela hora Jonas levou ao seu coração e disse: desobedeci o Senhor, e sem dúvida vou passar por maus momentos. E o segundo arrependimento de Jonas foi quando ele estava no ventre do peixe. Ele se arrepende mais profundamente no seu coração. Até ali, quando Jonas se arrepende na polpa do navio, Jonas ali, né, ele não tinha falado com Deus: Deus, se eu me salvar dessa, Senhor, eu vou pregar para os ninivitas. Porque o coração de Jonas estava entristecido com os ninivitas, ele queria ver os ninivitas perecer. Nessa primeira vez, Jonas ainda não tinha feito um compromisso com Deus, queria obedecer a voz de Deus quando ele falasse com ele. E agora, quando Jonas passa pelo ventre do peixe, quando Jonas está no ventre, passando por dificuldade, aí gera o verdadeiro arrependimento, que ele diz: Senhor, se eu tiver outra oportunidade, sem dúvida, eu irei levar a sua palavra para os ninivitas. Aí o Senhor olha para Jonas que está lá, sofrendo, passando por dificuldade, e diz para o peixe: agora, peixe, mas... Peixe, presta atenção na voz do Senhor. Diz: peixe, leva Jonas e traga, vomita ele lá na praia, lá em algum lugar, para que ele possa levar a minha palavra. E o que acontece? O peixe obedeceu mais uma vez a voz do Senhor e vomita Jonas lá às margens do mar. E a palavra do Senhor diz que Jonas vai ter com o Senhor novamente, e o Senhor fala: levanta-te e vai, e prega para os ninivitas. E assim foi Jonas daí, no lugar aonde ele
deveria ter ido desde o início. E a palavra do Senhor diz que esse Jonas pregou por 3 dias e por 3 noites para os ninivitas, né? Ele gritava nas ruas daquela grande cidade e aquela cidade se arrependeu. Perante a pregação de Jonas. Aí Jonas se arrepende de ter pregado de novo para os ninivitas. Ele disse: Senhor, é melhor que tire a minha vida. Por quê? Porque eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo se ele se arrependesse. E o Senhor disse para Jonas: Jonas, esse povo não sabia de nada, esse povo não sabia, mal sabia quando era dia e quando é noite. Era favorável eu destruir essa nação? Agora este povo se arrepende e eu os perdoei. Então eu quero dizer para você, irmão, que muitas das vezes as nossas lutas, as razões das nossas dificuldades, das nossas dores, dos nossos sofrimentos porque tentamos fugir daquilo que Deus manda nós fazer, porque ignoramos a voz do Senhor. Eu quero falar com você que muitas das vezes está passando pelo ventre do peixe, pelas dores, pelo sofrimento, pelas dificuldades. Eu quero dizer para você que muitas das vezes você ainda não se arrependeu de ter desobedecido ao Senhor. Olha para a palavra de Deus, existe uma ordem dentro da palavra do Senhor, falando para você: fuja da aparência do mal, falando para você dentro desta palavra: rejeita depois o homem a si mesmo, vem após mim e siga-me. Pois diz a palavra do Senhor: servir ao Senhor de corpo, alma, espírito e em verdade. Deus tem falado conosco, Deus tem falado com você, e muitas das vezes você tem reclamado com Deus: porque sobreveio sobre mim este mal, essa tempestade. A palavra do Senhor diz que o Senhor tem zelo pela sua palavra, o Senhor vela por ela. Eu quero falar para você que muitas das vezes nós sofremos, não é porque o Senhor é mau, o Senhor é bom, não é porque o Senhor está pesando a mão sobre você, não, ou sobre qualquer pessoa, não, é porque nós procuramos com a nossa desobediência o próprio mal. Eu quero dizer para você: obedeça a voz de Deus. Deus fala com você, Deus brada aos seus ouvidos e você tem tentado fugir da palavra do Senhor. Deus manda eu falar nesta manhã para você: levanta-te e vai, porque Deus é contigo e da face do Senhor não tem como você fugir. Aceite esta palavra nos vossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.